Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs. É sempre um momento de alegria rever os irmãos e são nesses momentos que nós sentimos novamente o sabor da família, o sabor do corpo de Cristo. E nessa noite nós vamos continuar com a nossa comunhão a respeito da restauração da realidade interior. Nós já vimos uma primeira parte sobre a restauração da nossa atitude para com a palavra de Deus. Se nós tivermos uma atitude adequada para com a palavra de Deus, certamente o Senhor falará conosco e certamente Deus nos dará a revelação. E quando essa palavra nos atinge, nós recebemos luz, nós confessamos nossos erros e nós adoramos a Deus. E o que é mais importante, nós restauramos a nossa comunhão com Deus. Nós sabemos da importância da palavra de Deus em nossas vidas, mas para isso nós precisamos ter uma atitude adequada para com a palavra. Quando nos apresentamos, nos achegamos, estou vendo agora, é a palavra de Deus e Deus está falando comigo. E na parte 2 dessa nossa comunhão, nós vimos sobre a restauração da realidade interior no que diz respeito à oração. Nessa oração, nós colocamos Deus no seu devido lugar, no lugar de Deus. E nós vemos nossa própria condição, nos humilhamos perante Ele e nós temos comunhão. E nós falamos a Ele que nós não nos esquecemos da nossa jornada e de tudo que Ele tem feito. E nós paramos ali em Neemias capítulo 9, versículo 22. Antes de continuar no versículo 23, nós vamos abordar agora uma parte referente à nossa jornada. A nossa caminhada com Deus tem dois aspectos. Primeiro, a nossa visão dessa jornada. Segundo, a visão que Deus tem dessa jornada. É a mesma jornada. Nós vemos sob um ponto de vista e Deus vê sob outro ponto de vista. Então, é muito importante a gente saber, por exemplo, a nossa vida. Nós olhamos para a nossa vida de um jeito, mas precisamos conhecer a maneira como Deus vê a nossa vida. E para nós compreendermos essa oração que está em Neemias capítulo 9, nós precisamos ir para Deuteronômio capítulo 8, a partir do versículo 1. Com essa visão de Deuteronômio 8, nós vamos compreender por que aquela oração em Neemias capítulo 9 foi daquele jeito. Deuteronômio capítulo 8, versículo 1 diz: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Nós sabemos que essa é uma palavra que Moisés falou para o povo de Israel. Era uma palavra que Deus estava falando para o povo de Israel. Que o povo de Israel deveria guardar a palavra de Deus. E que se nós guardarmos a palavra de Deus, nós temos resultados tremendos. Primeiro, aqui diz, para que vivais. Isso significa, a palavra de Deus nos dá vida. Então, se nós guardamos a palavra, temos comunhão com a palavra e vivemos a palavra, essa palavra vai nos dar vida. Não somente nos dar vida, aqui diz para que vivais, ele diz, e vos multipliqueis. Isso quer dizer, essa vida
vai se multiplicar. Não somente crescer em mim, mas ir alcançar outras pessoas. E essa palavra vai fazer, como diz esse versículo, e entreis, vai fazer com que eu entre na promessa de Deus, entre na boa terra, entre naquilo que Deus prometeu. E ainda esse versículo diz, e possuais, entrar e possuir a promessa de Deus. Então, nós podemos ver, ganhamos vida, a promessa se torna realidade e ganhamos o reino. Entramos e ganhamos o reino. Por isso, a importância de nós guardarmos a palavra. Nós vimos em Neemias que eles sofreram tantas coisas porque não guardaram a palavra. Então há uma grande diferença em nossas vidas se nós guardarmos a palavra e não guardarmos a palavra. No versículo 2, aqui ele diz, recordar-te-ás. Aqui o Senhor nos manda recordar. Aí nós compreendemos por que ali em Neemias, naquela oração, eles começaram a recordar da jornada. Porque o Senhor deixou uma palavra muito clara em Deuteronômio, capítulo 8, de que nós devemos nos recordar. Aqui diz, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Está vendo? Isso é muito importante. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração e se guardarias ou não os seus mandamentos. Baseado nesse versículo, nós podemos então compreender muitas coisas que aconteceram na jornada pessoal de cada um de nós. Aqui o Senhor diz que nós devemos nos recordar dessa nossa caminhada, dessa nossa jornada com o Senhor, durante todos esses anos. E aqui diz, te guiou no deserto. O Senhor é aquele que nos guia. Nunca devemos nos esquecer de que o Senhor é aquele que nos guia. Por isso aqui Moisés falou para o povo se recordar de como o Senhor os guiou no deserto. Só guiou? Não, aqui diz para te humilhar. Você vai dizer, puxa, Deus está me guiando, mas por que Deus quer me humilhar? Me humilhar é, na verdade, me colocar na minha verdadeira posição, na minha devida posição. Porque muitas vezes nós queremos ocupar o lugar de Deus em nossa vida. Nós queremos comandar a nossa própria vida. Por isso Deus tem que vir nos humilhar, nos colocar na nossa devida posição. Não somente isso, ele diz assim, para te provar. Não é assim, amados irmãos? Vamos dar uma olhada na nossa jornada. Quantas vezes Deus teve que nos humilhar? Quantas vezes Deus teve que nos provar? E aqui diz, por que as provas chegaram? Para saber o que estava no teu coração. Se guardarias ou não os seus mandamentos. Isso quer dizer que Deus permite que certos fatos ocorram em nossa vida. Para quê? Para provar os nossos corações. Para saber se nós vamos ou não guardar os mandamentos do Senhor. O Senhor quer saber o que está no nosso coração. Na verdade, Ele sabe, mas nós não sabemos. São as várias dificuldades, várias situações, que aquilo que está em nosso coração é manifestado. Então, por isso o Senhor nos diz, você tem que se lembrar da sua jornada. Nessa sua jornada há muitas lições
que nós não podemos esquecer. No versículo 3 diz, ele te humilhou e te deixou ter fome. Como nós falamos, nos humilhar é nos colocar na nossa verdadeira posição. E quando diz, te deixou ter fome, é para quê? É para que nós vejamos que nós nada conseguimos. Ele deixou ter fome, mas não deixou a gente morrer, entendeu? Deus nos testa, nos prova a cada dia. E esses versículos mostram por que o Senhor nos prova. E diz assim, te deixou ter fome, mas te sustentou com o maná que tu não conhecias. O maná é o alimento que cai do céu. Ele muitas vezes nos deixa passar necessidades. Para quê? Para que nós apreciemos o que Ele, dos céus, dará a nós, para realmente saciar a nossa necessidade. Maná, aquele diz que tu não conhecias. As soluções que Deus dá para a nossa vida são muitas vezes soluções que nós não conhecemos. Ele é Deus. Você pode olhar e dizer, não tem caminho. De onde vai surgir o alimento? Como nós já falamos, ali era deserto. O maná, a comida caiu do céu. Então, talvez hoje você esteja numa dificuldade muito grande. Senhor, não tem solução. Não tem solução que nós conhecemos. Mas existem as soluções de Deus. Aqui diz que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Essa aqui é uma grande lição. A nossa vida não depende somente das coisas físicas. Nós dependemos da palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Louvado seja o Senhor. Mesmo nesses tempos difíceis, a palavra do Senhor está sendo dada a nós. Não é isso maravilhoso, amados irmãos? Continuando no versículo 4, diz, nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Nós já vimos que essa mesma frase está naquela oração de Neemias 9. Então, quando ele estava orando ali, Neemias 9, ele estava exatamente se recordando do que o Senhor tinha falado em Deuteronômio. Está vendo? Eles tinham voltado à palavra. E agora estavam orando segundo a palavra de Deus. Nós já vimos, nunca envelheceu a tua veste, significa o quê? Que nessa caminhada nós mantemos o frescor. Você, digamos, vai sair, você põe uma roupa nova, então você sente uma roupa limpa e tal. Não é uma roupa velha. E aqui diz, nem se encheu o teu pé. Fala sobre a nossa capacidade de caminhar. O frescor na caminhada e a nossa capacidade de caminhar. E nós devemos lembrar, em Deuteronômio 29:5, o Senhor diz para o povo de Israel, 40 anos vos conduzi pelo deserto, não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou no vosso pé a sandália. Preste atenção, nessa porção que nós estamos vendo, Deuteronômio 8, fala, nem se inchou o teu pé, significa a nossa capacidade de caminhar. Em Deuteronômio 29:5 diz, nem se gastou o vosso
no vosso pé a sandália, ainda é ligado à nossa capacidade de caminhar. Está vendo? E agora, no versículo 5 de Deuteronômio 8, diz: sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Aqui nós vemos o amor de Deus aonde? Na disciplina. Deus estava falando para o povo: você tem que se recordar que eu amo você. Quando você erra, eu disciplino. Isso é muito importante. Então, como nós falamos, quando nós oramos a Deus, devemos falar com Deus a respeito da nossa jornada, da nossa caminhada com Ele, da nossa história com Ele. Nós estamos tendo contato com os nossos colegas no colegial dos anos 70. 1969, 1970, 1971. E nós conversamos entre nós. Conversamos o quê? Sobre a nossa história. O que nós passamos juntos naqueles anos. E nós temos todo um viver com Deus. Será que nós nos esquecemos da nossa história com Deus? O Senhor está falando: você não pode se esquecer. Você tem que se recordar da jornada. Porque é nessa jornada, é nessa caminhada com o Senhor, que nós temos as experiências com Ele. E aí, isso nos traz a intimidade. Falamos a Deus não somente os nossos acertos, falamos nossos erros. Aqui diz, aqui nessa porção diz: sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Nós precisamos então nos lembrar de Hebreus 12, a partir do versículo 5, que diz: se estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco, filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama. O Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Nós podemos ver que a disciplina faz parte da nossa história. Todos nós já erramos tantas vezes. Mas, louvado seja o Senhor, Ele nunca deixou de nos disciplinar, porque Ele nos ama, porque nós somos filhos. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como a filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Eu me lembro, quando nós éramos pequenos, meu pai e minha mãe nos corrigiam. Apanhamos muitas vezes. E aí, daí nós falamos: pai, por que você fica fazendo isso conosco? Os outros não. Os outros ali, os pais deles não dão surra nele, você bate na gente. Ele disse: porque eu amo você. Eles não são meu filho, mas vocês são meus filhos. Eu e o Esdras, apanhamos muito. Então, vocês são meus filhos. Por isso eu os corrijo. É a mesma coisa, Deus nos corrige. Se estivéssemos sem correção, seríamos bastardos e não filhos. E ainda mais no versículo 9 de Hebreus 12 diz: além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Onde há correção, há respeito. E não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos. Versículo 10, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia,
Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Louvado seja o Senhor. Ele nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Versículo 11, toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Aqui diz, Deus nos corrige, e essa correção não somente nos torna participantes da sua santidade, mas produz fruto de justiça, fruto pacífico. Daí no versículo 12 diz, por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Aqui nos mostra como é importante a disciplina de Deus na nossa caminhada. Isso faz parte da nossa história. Eu acho que na nossa oração, nós também temos que falar para o Senhor, Senhor, eu me lembro daquela vez onde eu fiz isso e você me corrigiu. Aquela correção trouxe transformação para a minha vida. Aquela correção não foi em vão. Eu aprendi a lição. Ou talvez a gente diga para o Senhor, Senhor, eu sou teimoso mesmo. Depois de tantas lições e correções, eu ainda sou assim. Senhor, não desista de mim. Está certo? Nós temos que falar a Deus sobre esses assuntos, porque essa é a nossa vida com Ele, é o nosso relacionamento. Precisamos compreender o coração de Deus. Eu espero, irmãos, que vocês estejam praticando isso nas orações. Muitas vezes, irmãos falam, eu não sei o que orar. 5 minutos, né? Ali, aqueles 5 minutos que eu oro parece meia hora. Mas se você realmente entrar na intimidade com Deus, abrir seu coração, falar com Ele, a meia hora de oração vai parecer 5 minutos. Os irmãos compreendem? Há aqueles que oram 5 minutos que parece meia hora, e aqueles que oram por meia hora, e para ele pareceu somente 5 minutos. Tudo depende da nossa intimidade, de nós conversarmos com o nosso Senhor a respeito da nossa vida. Sermos sinceros, não escondemos nada. Nós podemos ver que nessa oração de Neemias 9, eles estavam colocando de novo toda a sua jornada diante do Senhor. A história deles, eles não se esqueceram da sua história. Aí no versículo 6 de Deuteronômio 8 diz, guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Versículo 7, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e cujos montes cavarás o cobre, comerás, te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Aqui nós podemos ver, o Senhor nos conduz nessa jornada, é para nos introduzir na boa terra. Amados irmãos, amadas irmãs, hoje estamos nessa jornada, nessa caminhada, talvez estejamos passando pelas mesmas coisas que o povo de Israel passou, mas lembre-se, o Senhor nunca nos abandonou. O desejo de Deus é nos fazer entrar na promessa, nos fazer entrar no reino. É isso que o Senhor está falando para o povo de Israel. Vocês não podem se esquecer, vocês devem se recordar do Senhor. Mas há um problema, nós facilmente nos esquecemos. Olha só, Deuteronômio 8:11. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, seu juízo, seus estatutos que hoje te ordeno.
Quando nós guardamos a palavra, a bênção de Deus vem, depois, com o tempo, nós nos esquecemos. E aí nos afastamos da palavra de Deus. Aqui diz, guarda-te, não te esqueça do Senhor teu Deus. No versículo 12 diz, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens. Preste atenção. O Senhor diz, depois de você ter comido, bebido, edificado, multiplicado, aumentado e tornado tantas coisas abundantes, no versículo 14 diz, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. Amados irmãos, amadas irmãs, quantas vezes nós já nos esquecemos? Quando as coisas vão bem, quando ali tem uma fartura, nós achamos que está tudo bem e nós nos esquecemos do Senhor nosso Deus. Nosso coração se eleva. E você não pode se esquecer do Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. E no versículo 15 diz que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, isto é, água da rocha. Que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar, e afinal te fazer bem. Não se esqueça do Senhor. O Senhor está falando, não se esqueça de mim. Quando as coisas estão com abundância, nós não sentimos necessidade do Senhor. E aí nós nos esquecemos dele, nos esquecemos de que foi ele que nos deu tudo isso. E no versículo 17 diz assim, não diga, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Não pense que é a nossa força, o nosso braço que consegue ganhar as coisas. Versículo 18 diz antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. E te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis. O problema é que nós nos esquecemos. O Senhor nos conhece, por isso ele falou, não se esqueça. E quando o povo de Israel se esqueceu, se afastou do Senhor, qual foi o resultado? Foi esse. Mas preste atenção, agora, em Neemias 9, na oração, eles estavam falando para o Senhor em outras palavras. Senhor, nós nos lembramos novamente da nossa história. Certo? Agora, sobre a questão de não esquecermos da nossa história com o Senhor, desde a nossa origem até o dia de hoje, existe uma outra porção que está em Deuteronômio 26, versículos 1 a 11. É no momento de ofertar as primícias. No versículo 1 de Deuteronômio 26 diz, ao entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, ao possuí-la e nela habitares. Preste atenção, entrar, possuir e habitar. Isto é você tomar posse daquilo que Deus te deu. E aqui diz, tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra
que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Então diz, você vai entrar, ganhar a promessa, e o resultado dessa promessa, a primícia desses resultados, você vai colocar num cesto e levar ao Senhor. Isso é o quê? Agradecimento, gratidão, saber que foi o Senhor que deu. Versículo 3 diz, virás ao que naqueles dias for sacerdote, elegirás. Olha só, aqui ele diz, você tem que falar isso. Hoje, declaro ao Senhor teu Deus que entrei na terra, que o Senhor sob juramento prometeu dar a nossos pais. O sacerdote tomará o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Então testificarás perante o Senhor teu Deus e dirás. Está vendo? Então ele leva, traz, ele declara, eu entrei na terra. E ele está trazendo o fruto da terra. E ele vai testificar perante o Senhor. Então, olha só, no versículo 4 diz o que ele vai falar. Ele diz assim, Arameu, prestes a perecer foi meu pai. Arameu é aquele de Arã, aquele da região de Arã. E desceu para o Egito, e ali viveu como estrangeiro, com pouca gente. Ali veio a ser nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e afligiram e nos impuseram. Clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa angústia, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. O Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais e com milagres. Nos trouxe este lugar e nos deu esta terra, terra que emana leite e mel. Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra, que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus e te prostrarás perante ele. Alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Está vendo? No momento de trazer essa oferta da primícia, ele tinha que falar isso, tinha que falar a sua história. Amados irmãos, amadas irmãs, eu quero novamente enfatizar, na nossa comunhão com o Senhor, nós precisamos falar da nossa história com Ele. Isso é que traz a intimidade. E nós precisamos ver que todos esses pontos que nós lemos de Deuteronômio é a história contada sob o ponto de vista de Deus. Agora, nós vamos voltar para o livro de Neemias, capítulo 9, e vamos continuar. Vamos agora iniciar no versículo 23. Aí, na oração, eles falam. Assim como nós, na nossa oração, nós falamos o nosso sentimento para com Deus a respeito da nossa história. Não é assim? Diz assim, então, versículo 23. Multiplicaste os teus filhos como as estrelas do céu e trouxeste-os à terra de que tinhas dito a seus pais que nela entrariam para possuírem. Então, agora na continuação da oração de Neemias 9, eles estão falando, Senhor, você cumpriu a promessa, você multiplicou os nossos filhos, o Senhor nos trouxe essa terra que você prometeu dar a nós. Nós podemos ver que Deus fez tudo. Aparentemente, eles fizeram algumas coisas, mas só aparentemente, porque na verdade foi Deus quem fez tudo.
E olha o versículo 24. Entraram os filhos e tomaram posse da terra. E agora, olha o que Deus fez. Abateste perante eles os moradores da terra, os cananeus, e los entregaste nas mãos, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles segundo a sua vontade. Senhor, você nos fez entrar na terra, e foi você que abateu os moradores dessa terra. E o Senhor entregou nas nossas mãos os moradores dessa terra, de tal forma que agora hoje podemos estar aqui. Isso é a experiência do reino. Entrar na terra, o Senhor lutando à frente, subjugando a terra e os inimigos. Amados irmãos, amadas irmãs, na nossa oração, nós devemos lembrar do que o Senhor prometeu, que nós iríamos subjugar os nossos inimigos. Há uma batalha, mas a vitória é nossa, porque o Senhor cumpriu essa vitória. Nós falamos isso com Deus ou não? Olha o versículo 25. Tomaram cidades fortificadas e terra fértil, e possuíram casas cheias de toda sorte de coisas boas, cisternas cavadas, vinhas e olivais e árvores frutíferas em abundância. Comer, olha só, então quando eles entraram, ganharam aquela terra, o Senhor expulsou as pessoas e eles ganharam já casas prontas, né? Tudo plantado. Não foram eles que plantaram, mas eles desfrutaram daqueles resultados. E olha o que diz: se fartaram e engordaram e viveram em delícias pela tua grande bondade. E aí, se lembra o que nós vimos ali em Deuteronômio? Eles se esqueceram do Senhor. No versículo 26, ainda assim foram desobedientes, se revoltaram contra ti, viraram as costas à tua lei e mataram os teus profetas, que protestavam contra eles para os fazerem voltar a ti, e cometeram grandes blasfêmias. Nós vemos o que? Desobediência, revolta. Isso nos faz virar as costas para o Senhor e matar os profetas. Significa o quê? Eu não quero ouvir o que você tem a falar para mim. Fazer calar aqueles que o incomodavam com a palavra de Deus. A palavra de Deus incomodava. Por isso se negaram a ouvir os profetas. Resultado, versículo 27. Pelo que os entregaste nas mãos dos seus opressores, que os angustiaram. Mas olha como Deus é bom. Mas no tempo de sua angústia, clamando eles a ti, dos céus tu os ouviste, e segundo a tua grande misericórdia lhes deste libertadores, que os salvaram das mãos do que os oprimiam. Não é assim? Nós erramos, o Senhor nos disciplina, passamos por dificuldades, nós clamamos ao Senhor e o Senhor nos livra. Mas como nós somos exatamente como o povo de Israel. Olha o versículo 28. Porém, quando se viu em descanso, tornavam a fazer o mal diante de ti. Quer dizer, nós fazemos as coisas, nos esquecemos e voltamos a fazer coisas contra o Senhor. Por isso é tão importante nós, na nossa intimidade, termos comunhão com o Senhor a respeito da nossa história. Isso vai fazer com que a gente não esqueça. Aplicar a palavra de Deus às nossas vidas. Quando tornava a fazer o mal, aqui diz, tu os desamparavas nas mãos dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. Mas convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouviste dos céus, segundo a tua misericórdia, os livraste muitas vezes. Não é assim? Nós temos que falar para Deus, você já me livrou tantas vezes,
E olha ainda como eu sou. Nós precisamos ser sinceros para com o Senhor. Não podemos nos portar como se estivesse tudo bem. No versículo 29 diz: testemunhaste contra eles para que voltassem à tua lei. Porém eles se houveram soberbamente e não deram ouvido aos seus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelo cumprimento dos quais o homem viverá. Obstinadamente deram de ombros, endureceram a cerviz e não quiseram ouvir. Versículo 30, no entanto, os aturaste. Olha só, os aturaste por muitos anos e testemunhaste contra eles pelo teu espírito, por intermédio dos teus profetas. Porém eles não deram ouvidos, pelo que os entregaste nas mãos dos povos de outras terras. Amados irmãos, amadas irmãs, hoje estamos vivendo esses tempos finais. Deus está falando para nós: vocês devem despertar, devem se preparar. Eu estou voltando. Vamos ou não tomar essa palavra de uma maneira séria? Ou vamos continuar do jeito que nós estávamos? Vamos ou não mudar naqueles pontos que nós sabemos que nós ofendemos a Deus? Eles, ali em Neemias 9, estavam orando, estavam contando: Senhor, você fez bem. Olha só no versículo 31, mas pela tua grande misericórdia, não acabaste com eles, nem os desamparaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Eles falaram: nós erramos muitas vezes, mas você, mesmo assim, não nos desamparou. No versículo 32, agora pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e terrível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Assíria até o dia de hoje. Porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedeste e nós perversamente. Os nossos reis, nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei, nem deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos que testificaste contra eles. Pois eles no seu reino, na muita abundância de bens que lhe deste, na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram de suas más obras. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. Então eles estão falando: olha hoje em que condição nós estamos. Senhor, tu és fiel, tu és justo. Fomos nós que pecamos. Hoje, nessa terra que o Senhor nos deu, nós não somos mais os senhores, nós somos servos. E os abundantes produtos dessa terra, que está no versículo 37, agora são para os reis que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados. E segundo a sua vontade, dominam sobre o nosso corpo e sobre o nosso gado, e estamos em grande angústia. Você vê, então eles estão orando, oraram, falaram de toda a história deles, e no final eles concluíram: hoje nós somos cativos aqui, somos servos. Nessa terra que nós deveríamos ser o Senhor, agora somos servos. E o produto dessa terra que deveria ser para o desfrute do seu povo, agora são para os reis que dominam sobre nós. Eu quero que vocês prestem atenção agora no versículo 38. Por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e o escrevemos.
e selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Amados irmãos, amadas irmãs, esse ponto aqui é muito importante. Eles estavam numa posição de servos, mas eles tomaram uma decisão. Senhor, nós falhamos. Hoje estamos assim porque nós falhamos. Mas nós tomamos uma decisão. Diz, por causa de tudo isso, estabelecemos uma aliança fiel e o escrevemos. Senhor, nós vamos fazer uma aliança contigo. Nós escrevemos essa aliança, nós selamos, os nossos príncipes estão selando, nossos levitas e os nossos sacerdotes. Em outras palavras, Senhor, estamos hoje renovando a nossa aliança. Por quê? Porque eles sabiam, esse nosso Deus é um Deus misericordioso. Um povo que se volta, confessa e renova a aliança, Deus restaura e salva. Amado irmão, amada irmã, eu não sei hoje qual é a sua condição, mas sempre é tempo de se voltar, é tempo de renovar a aliança. Amém? Nós vamos continuar na semana que vem, na próxima sexta-feira. Nós vamos ver a quarta parte. Que o Senhor nos abençoe. Amém.